Milionário pede um bolo sofisticado para o aniversário de sua namorada e fica totalmente atônito ao descobrir que a confeiteira responsável pela deliciosa sobremesa é sua ex-esposa, com quem ele não tinha contato há anos e que agora enfrenta uma vida completamente diferente da que ele conhecia. O que ele faz depois deixa todos paralisados. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. Na cobertura do escritório com vista para a Avenida Paulista, Dom Alexandre Figueiredo observava o pôr do sol tingir de dourado as janelas espelhadas dos arranha-céus. Seus dedos tamborilavam impacientes sobre a mesa de vidro temperado enquanto ele aguardava a chegada de seu assistente, Renato Silva. O relógio Patek Philippe em seu pulso marcava 17h45. Renato estava atrasado, algo raro em seus 20 anos de trabalho conjunto. O empresário ajustou a gravata italiana, um gesto automático que revelava sua inquietação. Aos 52 anos, Alexandre havia construído um império no mercado imobiliário, mas naquele momento específico, sua mente estava focada em algo aparentemente trivial: um bolo de aniversário. Não qualquer bolo, mas uma obra de arte comestível, que precisava ser perfeita em todos os aspectos. Com licença, Dona Alexandre, a voz familiar de Renato finalmente cortou o silêncio. O assistente entrou na sala, carregando uma pasta preta e um tablet. Seu rosto moreno e expressão serena contrastavam com a ansiedade do patrão. Perdão pelo atraso. O trânsito na Rebouças estava impossível. E então, Alexandre foi direto ao ponto, ignorando as desculpas. Encontrou a confeiteira que procurávamos? Renato assentiu, consultando suas anotações no tablet. Sim, senhor. Depois de pesquisar extensivamente e consultar várias referências, encontrei a profissional perfeita para o projeto. Ela é conhecida por criar verdadeiras obras de arte em confeitaria, especializada em fusionar técnicas tradicionais brasileiras com apresentações contemporâneas. Suas criações são... Nome, Renato? Alexandre interrompeu impaciente. Qual é o nome dela? Luciana Pereira, senhor. Seu ateliê chama-se Doce Tradicional, localizado na Vila Madalena. O silêncio que se seguiu foi denso, quase impalpável. Alexandre ficou imóvel, seu rosto perdendo gradualmente a cor. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ele se levantou bruscamente, caminhando até a janela panorâmica. Procure outra pessoa, disse secamente. Renato hesitou, seu olhar revelando que ele acabara de perceber seu erro. Claro que sabia quem era Luciana Pereira. Havia trabalhado para Alexandre durante todo o seu casamento com ela. Como não havia feito a conexão imediatamente? Senhor, com todo respeito, não há tempo. A festa de Valentina é em 3 semanas. E todas as outras confeiteiras de alto nível já estão comprometidas para a data. A senhora Pereira foi a única que... Não a chame assim. Alexandre cortou. Sua voz carregando uma mistura de irritação e algo mais, vulnerabilidade talvez. Ela não é mais senhora de nada relacionado a mim. Virando-se novamente para Renato, Alexandre passou a mão pelos cabelos grisalhos perfeitamente aparados, um gesto raro que denunciava seu desconforto. Seus olhos pousaram sobre o porta-retratos em sua mesa, onde uma foto recente mostrava ele ao lado de Valentina Oliveira, sua atual namorada. A jovem influenciadora digital sorria radiante para a câmera, seus 27 anos contrastando com a maturidade dele de uma forma que ainda provocava comentários nos eventos sociais. Valentina merece algo especial, murmurou, mais para si mesmo do que para Renato. Algo que demonstre... Ele parou, procurando as palavras certas. Que demonstre que ela é diferente, especial. Renato aproveitou a deixa. E é exatamente por isso que precisamos da melhor. O trabalho da senhora
da Luciana é incomparável. Ela acabou de ganhar o prêmio de melhor confeiteira do ano pela Associação Brasileira de Gastronomia. Suas criações não são apenas bolos, são experiências completas. E mais importante, são extremamente instagramáveis, como a senhorita Valentina aprecia. Alexandre voltou a se sentar, seu rosto uma máscara de conflito interno. Dedos tamborilaram novamente sobre a mesa, desta vez em um ritmo mais lento. Pensativo, depois de alguns momentos, ele pegou seu celular de última geração. Faça o contato, decidiu finalmente, sua voz controlada. Mas através do seu e-mail pessoal, Renato. Não quero que ela saiba que o pedido vem de mim, não ainda. Fez uma pausa, acrescentando, e não mencione Valentina. Diga apenas que é para uma festa importante. Enquanto Renato se retirava para providenciar o pedido, Alexandre permaneceu em sua cadeira, girando levemente de um lado para outro, seus olhos fixos no horizonte paulistano. O sol já havia se posto e as primeiras luzes da noite começavam a pontilhar a cidade. Em algum lugar lá embaixo, na Vila Madalena, sua ex-esposa continuava sua vida, aparentemente próspera e feliz, algo que ele nunca imaginara ser possível quando a deixou 5 anos atrás. O empresário pegou novamente o porta-retratos, observando o sorriso jovem e radiante de Valentina. Em 3 semanas, ela completaria 28 anos. E ele planejava uma festa que seria comentada em todas as redes sociais. Uma celebração que provaria para todos, e talvez para si mesmo, que havia feito as escolhas certas. Mas enquanto a noite caía sobre São Paulo, uma sensação incômoda se instalava em seu peito. Uma sensação de que, ao tentar criar o momento perfeito para sua nova vida, ele havia inadvertidamente aberto uma porta para o passado que tanto se esforçara para deixar para trás. O aroma de caramelo e baunilha preenchia o pequeno ateliê na Vila Madalena, enquanto Luciana Pereira dava os últimos retoques em um bolo de casamento. Suas mãos habilidosas ajustavam delicadas flores de açúcar sobre a cobertura perolada, cada movimento preciso e confiante. O sol da tarde entrava pelas janelas amplas do estabelecimento, iluminando as paredes de tijolinho à vista decoradas com fotografias de suas criações mais memoráveis. Tia Lu, a voz alegre de sua sobrinha e assistente Marina, ecoou pela cozinha. Chegou mais um pedido especial por e-mail. Acho que você vai querer ver esse. Luciana terminou de posicionar a última flor antes de limpar as mãos no avental bordado com o logo do doce tradicional. Aos 45 anos, ela carregava uma elegância natural. Seus cabelos castanhos presos em um coque desarrumado que combinava perfeitamente com o ambiente descontraído da Vila Madalena. Pode ler para mim, Mari? Estou finalizando os detalhes do casamento. Dos Mendonça. Marina se acomodou em um dos banquinhos altos do balcão de mármore, ajustando seus óculos de armação colorida. É para uma festa importante nos jardins. Querem algo? Deixa eu ver a palavra exata. Espetacular e instagramável. Ela fez uma careta divertida ao ler o último termo. Nos jardins? Luciana perguntou distraidamente, ainda concentrada. No bolo. Qual o endereço? Quando Marina leu o endereço, o tempo pareceu congelar. A flor de açúcar que Luciana segurava escapou de seus dedos, quebrando-se no chão em um estilhaço branco. Ela conhecia aquele endereço, conhecia cada detalhe daquela mansão, desde os pisos de mármore italiano até as cortinas de seda importada que havia escolhido pessoalmente anos atrás. Tia, você está bem? Ficou pálida. Luciana se apoiou no balcão, respirando fundo. Estou bem, Mari. Só... Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Esse endereço é da casa do Alexandre. Alexandre? Marina franziu o senho, por um momento antes que seus olhos se arregalassem em compreensão. Espera, você quer dizer... Sim, meu ex-marido.
O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar suave dos utensílios pendurados na cozinha, balançando com a brisa que entrava pela janela. Luciana caminhou até a pequena área dos fundos, onde mantinha um jardim de ervas frescas, um espaço de paz que havia criado para si mesma após o divórcio. 5 anos haviam se passado desde que Alexandre a deixara, durante um dos momentos mais vulneráveis de sua vida. O diagnóstico de câncer de mama ainda era recente e ela estava no início do tratamento quando ele anunciou que havia se apaixonado por uma modelo 20 anos mais jovem. "Preciso viver minha vida", ele disse, como se os 15 anos de casamento não fizessem parte dessa vida. Mas ali, entre os vasos de manjericão e alecrim, Luciana sorriu. Não era um sorriso de amargura, mas de quem reconhece a ironia do destino. Depois do divórcio, ela transformou sua paixão pela confeitaria, algo que Alexandre sempre considerou um hobby de dona de casa, em um negócio próspero. O doce tradicional não era apenas uma confeitaria, era um símbolo de sua reinvenção. "Tia", Marina a seguiu até o jardim. "Você não precisa aceitar esse pedido. Podemos dizer que estamos com a agenda lotada." Luciana colheu um raminho de lavanda, esfregando-o entre os dedos e aspirando seu aroma reconfortante. "Não, Mari, vou aceitar." "Tem certeza? Depois de tudo que ele..." "Justamente por isso." Luciana se voltou para a sobrinha, seus olhos brilhando com uma determinação tranquila. "Quando Alexandre me deixou, pensei que nunca mais seria feliz, que nunca mais seria bem-sucedida. Ele tinha esse poder sobre mim, sabe? De me fazer sentir pequena, como se meus sonhos fossem insignificantes." Ela caminhou de volta para a cozinha, parando diante da parede onde estava emoldurado seu recente prêmio de melhor confeiteira do ano. Ao lado, uma foto antiga mostrava uma Luciana mais jovem ao lado de sua tia Carmen, ambas sorrindo enquanto preparavam doces tradicionais na cozinha da família em Minas Gerais. "Mas olha só onde estamos agora." Ela gesticulou para o espaço ao redor. O ateliê acolhedor que misturava elementos rústicos com toques modernos. "Transformei as receitas da tia Carmen em arte contemporânea. Criei meu próprio caminho. E agora?" Ela pegou o tablet das mãos de Marina, relendo o e-mail. "Agora ele precisa de mim, precisa do meu talento." Marina ainda parecia preocupada. "Mas e se for difícil? Rever ele, estar naquela casa de novo?" "Vai ser difícil", Luciana admitiu, voltando ao bolo de casamento e começando a limpar os cacos da flor quebrada. "Mas sabe o que aprendi nos últimos anos? Que às vezes precisamos enfrentar nossos fantasmas não para assombrá-los de volta, mas para mostrar a eles e a nós mesmos o quanto crescemos." Ela abriu uma gaveta e tirou de lá uma pasta antiga. Dentro estava o acordo de divórcio que nunca teve coragem de reler. Entre as páginas havia uma cláusula que Alexandre provavelmente pensava que ela tinha esquecido, uma compensação financeira substancial que ela nunca cobrou. Na época, recusar o dinheiro pareceu uma questão de orgulho. Agora, olhando para trás, ela percebia que tinha sido uma questão de dignidade. Além disso, Luciana sorriu, guardando a pasta novamente. Sempre quis ver como ficou a reforma da cozinha da mansão. Alexandre nunca teve muito bom gosto para eletrodomésticos. Marina riu, relaxando um pouco. "Então, que tipo de bolo você vai fazer?" Algo que ele nunca esperaria. Luciana já estava pegando seu caderno de anotações, suas mãos coçando para começar a criar. Algo que misture o refinamento que ele tanto preza com nossas raízes brasileiras, que ele sempre tentou esquecer. "Vou usar ingredientes tradicionais, de uma forma tão moderna que vai ser impossível não fotografar." Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu da Vila Madalena em tons de rosa e laranja, Luciana começou a esboçar seu projeto mais desafiador até então. Não era apenas um bolo que estava criando.
mas uma declaração de independência. Uma obra de arte que contaria sua história de superação através do açúcar, da farinha e da coragem de recomeçar. Do lado de fora, os sons familiares do bairro, música ao vivo dos bares próximos, risadas dos frequentadores das galerias de arte, o burburinho das rodas de conversa nas calçadas, criavam a trilha sonora perfeita para esse novo capítulo, que estava prestes a começar. Um capítulo que ela escreveria com suas próprias regras, seus próprios ingredientes e, acima de tudo, seu próprio sabor de vitória. Valentina Oliveira ajustou a iluminação do ring light pela terceira vez, procurando o ângulo perfeito para sua próxima série de stories. O closet da mansão nos Jardins, maior que muito apartamento na cidade, servia como cenário ideal para suas gravações diárias. Fileiras de bolsas de grife cuidadosamente organizadas por cor criavam um fundo que suas seguidoras adoravam. Oi, meus amores! Ela sorriu para a câmera do celular último modelo, presente de Alexandre. Hoje vou contar para vocês como estou planejando o meu look para um evento super especial que está chegando. Fez uma pausa estratégica, sabendo exatamente como criar suspense. Mas primeiro, vamos falar sobre essa Nouvelle Collection que acabou de chegar da Europa. Depois de gravar uma sequência de vídeos mostrando suas mais recentes aquisições, Valentina desligou a câmera e suspirou, deixando a postura perfeita relaxar um pouco. Aos 27 anos, ela havia construído uma presença digital considerável, com mais de 2 milhões de seguidores que acompanhavam cada detalhe de sua vida aparentemente perfeita. Seu celular vibrou com uma notificação, uma mensagem de sua mãe, Regina. Filha, vi suas postagens de hoje. Tudo muito bonito, mas você não acha que está exagerando um pouco? Seu pai está preocupado com todas essas compras. Valentina ignorou a mensagem, como fazia com frequência quando sua família tentava trazê-la de volta à realidade, como diziam. Eles não entendiam que esta era sua realidade agora, muito diferente da vida de classe média em Sorocaba, onde cresceu sonhando com as luzes da capital. Caminhando até a varanda do quarto principal, ela observou o jardim impecável da mansão. Alexandre havia contratado o mesmo paisagista que cuidava do Parque Ibirapuera para manter as plantas sempre perfeitas, instagramáveis, como ela gostava de dizer. Tudo em sua vida atual parecia saído de um filtro do Instagram, polido, refinado, sem imperfeições. Senhorita Valentina? A voz de Maria, a governanta, interrompeu seus pensamentos. O senhor Alexandre pediu para avisar que não poderá almoçar aqui hoje. Surgiu uma reunião de última hora. Ah, Valentina tentou disfarçar a decepção. Era o terceiro almoço cancelado naquela semana. Tudo bem, Maria. Pode servir só para mim mesmo. Sozinha na imensa mesa de jantar, Valentina mexia distraidamente em sua salada gourmet enquanto escrolava o feed do Instagram. Parou ao ver uma foto que chamou sua atenção. Era de uma confeitaria na Vila Madalena, o doce tradicional. O bolo exibido era deslumbrante, uma mistura de técnicas modernas com elementos que pareciam saídos de um livro de contos de fadas. Maria! Ela chamou subitamente animada. Você conhece essa confeitaria? Acabei de ver nas redes sociais e... A governanta se aproximou, ajustando o avental impecavelmente branco. Ah, o doce tradicional? Um lampejo de reconhecimento passou por seus olhos, seguido de algo que parecia preocupação. Sim, conheço. A dona é uma confeiteira muito talentosa. Havia algo no tom de Maria que despertou a curiosidade de Valentina. Depois de 2 anos morando na mansão, ela havia aprendido a perceber quando os funcionários mais antigos escondiam algo. Você já experimentou os doces de lá? Maria hesitou por um momento. Sim, senhorita. Na verdade, a dona Luciana costumava... Ela parou abruptamente, como se tivesse falado demais. Costumava o quê? Nada importante, senhorita.
São histórias antigas. Valentina estava prestes a insistir quando seu celular vibrou novamente. Era Alexandre. Mon petit, desculpe pelo almoço. Para compensar, que tal jantar no Fasano hoje? Tenho uma surpresa para você. Ela respondeu com vários emojis de coração, sua curiosidade sobre a confeitaria momentaneamente esquecida. Alexandre sempre sabia como distraí-la quando começava a fazer muitas perguntas. Mais tarde, enquanto se arrumava para o jantar, Valentina gravava mais stories, desta vez mostrando sua rotina de skincare com produtos importados. E não esqueçam, amores, que a verdadeira beleza vem de dentro. Ela repetiu seu bordão característico, embora às vezes se perguntasse se ainda acreditava nisso. Seu reflexo no espelho da penteadeira antiga, uma peça do século XIX que Alexandre havia comprado em um leilão, mostrava uma jovem deslumbrante, com cabelos perfeitamente tingidos no tom loiro-mel que suas seguidoras tanto elogiavam. Mas havia momentos, como aquele, em que ela se pegava procurando traços da menina de Sorocaba que costumava ser. A garota que sonhava em ser jornalista, que queria contar histórias que importavam. Senhorita! Maria novamente à porta. O motorista já está esperando. Valentina levantou-se, ajustando o vestido de grife. Seu celular vibrou com mais uma mensagem da mãe, que ela mais uma vez ignorou. Em vez disso, abriu o Instagram e postou uma foto sua com a legenda: a caminho de uma noite especial, Bow Blessed Luxury Bow Lifestyle. Enquanto descia as escadas da mansão, ela não podia imaginar que sua vida aparentemente perfeita estava prestes a encontrar um redemoinho de realidade que nenhum filtro do Instagram poderia suavizar. E tudo começaria com um bolo de aniversário que ainda nem existia. No carro, a caminho do restaurante, Valentina voltou a olhar a foto do doce tradicional. Havia algo naquela confeitaria, na forma como misturava o tradicional com o contemporâneo, que a intrigava. Fazendo uma anotação mental, decidiu que investigaria mais sobre o lugar e sobre essa tal Luciana que Maria quase mencionou. Afinal, como influenciadora, não era seu trabalho descobrir histórias interessantes para compartilhar? O que ela não sabia era que estava prestes a tropeçar em uma história muito mais próxima e pessoal do que poderia imaginar. O hall de entrada da mansão nos jardins permanecia exatamente como Luciana se lembrava. O piso de mármore italiano refletindo a luz do imenso lustre de cristal, as colunas neoclássicas emoldurando a escadaria principal, o aroma discreto de alfazema no ar. Era como se os últimos 5 anos não tivessem passado, exceto que passaram, e ela não era mais a mesma pessoa que costumava chamar aquele lugar de lar. Por aqui, senhora Pereira. Renato a guiou pelo caminho familiar até o escritório de Alexandre. Sua voz carregava uma nota de desculpas mal disfarçada, como se ele também sentisse o peso daquela situação. Luciana ajustou a pasta de couro sob o braço, onde carregava o contrato e os esboços iniciais do projeto do bolo. Havia escolhido cuidadosamente seu visual para aquele dia. Um blazer azul marinho sobre um vestido branco discreto, cabelos soltos, em ondas naturais, maquiagem leve, mas impecável. Nada muito elaborado, nada que sugerisse que ela havia passado mais tempo do que o normal se arrumando para este momento. Dom Alexandre a receberá em 1 minuto, Renato disse, abrindo a porta do escritório. Aceita um café? Não, obrigada. Ela sorriu, notando como o assistente evitava seu olhar. Ainda prefiro chá. Ah, sim, claro. Renato hesitou por um momento. Temos aquele chá de jasmim que você... Ele parou, percebendo seu deslize ao tratar com tanta familiaridade a ex-patroa. Está tudo bem, Renato. Luciana o tranquilizou. Não precisamos fingir que não nos conhecemos. Antes que ele pudesse responder, passos firmes ecoaram pelo corredor. Alexandre entrou no escritório como sempre fazia,
como se fosse o dono não apenas do espaço, mas do próprio ar que todos respiravam. Ele parou por uma fração de segundo ao vê-la, um lapso tão breve que apenas alguém que o conhecia bem poderia notar. Luciana. Sua voz era controlada, profissional. Que surpresa, agradável. Alexandre. Ela manteve o mesmo tom. Na verdade, não é uma surpresa. Seu assistente marcou este horário há uma semana. Um silêncio desconfortável preencheu a sala, enquanto Renato discretamente se retirava, fechando a porta atrás de si. Alexandre caminhou até sua mesa, gestos deliberadamente lentos, como se estivesse ganhando tempo para se recompor. Você está diferente, ele comentou, finalmente se permitindo olhá-la diretamente. 5 anos fazem isso com as pessoas. Luciana se sentou na cadeira em frente à mesa, sem esperar convite. Era um pequeno ato de rebeldia, uma forma de mostrar que não seguiria mais seus protocolos não verbalizados. Principalmente 5 anos de liberdade. Alexandre ajustou a gravata, aquele tique nervoso que ela conhecia tão bem. Vejo que seu negócio está indo bem, os prêmios, as críticas positivas, parabéns. Obrigada. Ela abriu sua pasta, tirando os documentos. Mas não estamos aqui para falar do meu sucesso, estamos? Vim tratar de negócios. Sempre direta. Um sorriso tenso curvou os lábios dele. Essa é a Luciana que eu conheci. Não, Alexandre. Ela o interrompeu suavemente. Você nunca realmente me conheceu. Se tivesse conhecido, saberia que eu era capaz de muito mais do que ser apenas a senhora Figueiredo. O comentário atingiu seu alvo. Alexandre se moveu desconfortavelmente em sua cadeira de couro italiano, seu olhar desviando para a janela. Lá fora, o jardim que Luciana havia planejado anos atrás continuava imaculado, embora as rosas que ela tanto amava tivessem sido substituídas por orquídeas mais exóticas. Trouxe o contrato e alguns esboços preliminares. Ela continuou, profissional. Precisamos discutir detalhes importantes sobre o projeto. Sobre isso, Alexandre pigarreou. Talvez seja melhor procurarmos outra... Não. Luciana o cortou, sua voz firme, mas serena. Você precisa do melhor para essa festa, e nós dois sabemos que, atualmente, eu sou a melhor. Não vou recusar. Um projeto importante por causa do nosso passado. Já superei isso. Ela fez uma pausa significativa. E você? Antes que Alexandre pudesse responder, a porta do escritório se abriu repentinamente. Uma jovem deslumbrante entrou, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. Amor, você não vai acreditar. Acabei de ver o trabalho mais incrível dessa confeiteira no Insta e... Valentina parou abruptamente, percebendo que havia interrompido algo. Oh, desculpe, não sabia que estava em reunião. O ar no escritório ficou ainda mais denso. Alexandre se levantou rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Valentina, querida, esta é Luciana Pereira. Luciana se apresentou, levantando-se com um sorriso genuíno. Do doce tradicional. Os olhos de Valentina se arregalaram em reconhecimento. Não acredito. Eu literalmente estava stalkeando seu Instagram agora mesmo. Seus trabalhos são absolutamente maravilhosos. Luciana observou a jovem com interesse genuíno. Havia algo de refrescante em sua empolgação sincera, algo que contrastava com a artificialidade do ambiente ao redor. Obrigada. É sempre bom conhecer alguém que aprecia a arte da confeitaria. Alexandre pigarreou novamente, visivelmente desconfortável com a interação. Valentina, mon petit, podemos conversar depois? Estamos no meio de uma reunião de negócios. Claro, claro. Valentina sorriu, mas não fez menção de sair. Em vez disso, seus olhos brilharam com uma ideia súbita. Espera, você vai fazer um bolo para nós? Para minha festa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandre fechou os olhos por um momento,
como se tentasse conter uma dor de cabeça iminente. Luciana manteve seu sorriso profissional, embora seus olhos registrassem cada detalhe da cena. Sim, ela respondeu simplesmente. Se seu namorado... Aprovar o projeto, é claro. Valentina bateu palmas de excitação. Isso é perfeito. Eu adoraria ver seus esboços. Posso ficar, por favor? Alexandre abriu a boca para protestar, mas Luciana foi mais rápida. Por que não? Afinal, é a sua festa. Sua opinião deveria ser a mais importante, não é mesmo? O olhar que trocou com Alexandre naquele momento carregava o peso de 15 anos de história compartilhada e 5 de silêncio. Era um olhar que dizia: vamos ver se você mudou tanto quanto pensa. Enquanto Valentina puxava uma cadeira para mais perto, transbordando entusiasmo juvenil, Luciana abriu sua pasta de esboços. O projeto que ela havia criado era mais do que apenas um bolo. Era uma declaração artística, uma fusão de tradição e modernidade que contaria não apenas uma história, mas várias. E ali, naquele escritório onde tantas memórias dolorosas haviam sido criadas, 3 vidas diferentes se entrelaçavam em uma dança complexa que estava apenas começando. O aroma de alfazema pairava no ar, testemunha silenciosa de um passado que se recusava a permanecer enterrado e de um futuro que nenhum deles poderia prever. Sobre a mesa de mogno do escritório, Luciana dispôs seus esboços em um semicírculo perfeito. As ilustrações, feitas à mão com aquarela e detalhes, em dourado, revelavam um projeto que ia muito além de um simples bolo de aniversário. A ideia é criar uma peça que conte uma história, Luciana começou, sua voz assumindo o tom apaixonado que sempre usava ao falar de seu trabalho. Cada andar representará uma região diferente do Brasil, com elementos que se entrelaçam em uma narrativa visual única. Valentina se inclinou sobre os desenhos, seus olhos brilhando de fascínio. É incrível, olha só esses detalhes em ouro e essa textura que parece renda de bilro. Rendas do Ceará, Luciana confirmou, permitindo-se um sorriso ao ver o genuíno interesse da jovem. O primeiro andar será inspirado no Nordeste, com rendas tradicionais reproduzidas em açúcar e detalhes que remetem ao artesanato local. Alexandre, que até então observava em silêncio de sua cadeira, franziu o senho. Não seria mais apropriado algo mais internacional? Valentina frequenta ambientes sofisticados, círculos europeus, e justamente por isso, Luciana o interrompeu suavemente, que este conceito será único. Qualquer confeiteiro pode fazer uma cópia de um bolo francês ou italiano. Estou propondo algo verdadeiramente original. Ela virou a página de seu portfólio, revelando mais detalhes do projeto. O segundo andar celebra o Sudeste, com elementos da arquitetura colonial mineira traduzidos em chocolate nobre. As curvas do barroco serão esculpidas à mão, criando um efeito tridimensional que parece mudar dependendo do ângulo da foto. Perfeito para o Instagram, Valentina exclamou, já imaginando os stories que poderia criar. O terceiro andar, Luciana continuou, representa o norte, com cores vibrantes inspiradas na fauna e flora amazônica. Usarei técnicas de pintura em açúcar para recriar padrões indígenas, mas de uma forma contemporânea e elegante. Alexandre se levantou, caminhando até a janela. Sua postura rígida denunciava seu desconforto. Parece étnico demais. Étnico? Valentina perguntou, franzindo o senho pela primeira vez. Eu acho lindo. É diferente de tudo que já vi nas festas que frequentamos. Exatamente. Luciana sorriu, notando como a jovem começava a questionar, mesmo que sutilmente, as opiniões de Alexandre.
O quarto e último andar será o mais dramático, uma representação do Centro-Oeste com uma releitura moderna do Cerrado brasileiro em tons de dourado e cobre. Ela fez uma pausa significativa antes de acrescentar: a região onde você nasceu, Alexandre. O empresário se virou bruscamente, surpreso. Como você, Goiânia, não é? Valentina interrompeu animada. Alexandre nunca fala muito sobre sua cidade natal. Nem sobre muitas outras coisas, imagino. Luciana comentou baixinho, antes de voltar sua atenção aos esboços. Para finalizar, toda a estrutura será iluminada por uma técnica especial que desenvolvi usando açúcar isomalte tratado de forma a criar um efeito prismático. Sob as luzes certas, o bolo parecerá brilhar por dentro. Como uma joia brasileira, Valentina sussurrou encantada. Como uma água marinha ou um topázio imperial? Exatamente, Luciana assentiu, apreciando a sensibilidade da jovem. Cada detalhe foi pensado para criar não apenas um bolo, mas uma experiência, algo que seus convidados nunca viram antes. Alexandre finalmente retornou à mesa, seus dedos tamborilando nervosamente sobre a madeira. E quanto à degustação? Precisamos garantir que os sabores sejam adequados. Os sabores... Luciana abriu outro compartimento de sua pasta, revelando um menu elegantemente impresso. Cada andar terá um sabor diferente, todos inspirados em doces tradicionais brasileiros, mas reinterpretados com técnicas contemporâneas. Ela começou a listar: bolo de rolo com ganache de maracujá, cheesecake de goiabada cascão com calda de queijo coalho caramelizado, bolo de fubá com coco e doce de leite artesanal e... paçoca! Alexandre exclamou involuntariamente, reconhecendo o último sabor, antes que ela pudesse anunciá-lo. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Valentina olhou curiosa entre os dois, sentindo que havia algo mais naquela interação. Sim, Luciana confirmou suavemente. Bolo de paçoca com caramelo de café ainda é seu favorito, não é? Alexandre pigarreou, desconfortável com a memória que aquele sabor evocava. Tardes de domingo em Goiás, sua avó pilando amendoim na cozinha, o cheiro doce enchendo a casa simples onde cresceu. Memórias que ele havia se esforçado tanto para enterrar sob camadas de sofisticação importada. Podemos fazer uma degustação na próxima semana, Luciana ofereceu, quebrando o momento de tensão. Trarei amostras de cada sabor para que possam escolher. Mal posso esperar. Valentina bateu palmas entusiasmada. Alexandre, esse bolo vai ser incrível, totalmente diferente de todas aquelas cópias de bolos franceses que vemos por aí. O empresário ajustou a gravata, um gesto que tanto Luciana quanto Valentina já haviam aprendido a reconhecer como sinal de desconforto. Bem, precisamos analisar o orçamento e... O orçamento não será problema, Luciana o interrompeu. Um brilho desafiador em seus olhos. Considere um desconto especial. Afinal, somos velhos conhecidos. A escolha da palavra não passou despercebida por nenhum dos presentes. Alexandre se mexeu inquieto em sua cadeira, enquanto Valentina olhava entre os dois com crescente curiosidade. Então, está decidido? Luciana perguntou, começando a recolher seus esboços. Devo preparar o contrato final? Antes que Alexandre pudesse responder, Valentina se adiantou. Sim, absolutamente sim, vai ser perfeito. Enquanto guardava seus materiais, Luciana observou o casal discretamente. Alexandre, ainda tenso e claramente desconfortável com toda a situação, evitava olhar diretamente para ela. Valentina, por outro lado, irradiava uma energia genuína e curiosa, tão diferente da imagem superficial que suas redes sociais sugeriam. Ótimo, Luciana concluiu, fechando sua pasta. Voltarei na próxima semana com as amostras para degustação e Valentina... Ela sorriu para a jovem.
Se quiser conhecer mais sobre a história por trás de cada sabor, você sempre será bem-vinda no meu ateliê. Saindo do escritório, Luciana pode ouvir Valentina começando a fazer perguntas animadas sobre os detalhes do bolo, enquanto Alexandre respondia com monossílabos evasivos. A semente da curiosidade havia sido plantada, e com ela a possibilidade de mudanças que nenhum deles poderia prever. No jardim da mansão, as orquídeas importadas balançavam suavemente com a brisa, enquanto no canteiro abandonado ao fundo, um pequeno botão de rosa, sobrevivente do antigo jardim de Luciana, começava discretamente a desabrochar. O Uber deixou Valentina em frente ao colorido portão de ferro do doce tradicional na Vila Madalena. Ela ajustou os óculos escuros, mais por hábito do que necessidade. Aqui, longe dos jardins, ninguém parecia muito interessado em quem ela era. Artistas de rua pintavam murais vibrantes nas paredes próximas, enquanto grupos de jovens conversavam, animadamente nas calçadas irregulares, tão diferentes das ruas imaculadas de seu bairro. "Posso ajudar?" Uma jovem de óculos coloridos e avental manchado de farinha apareceu no portão. Era Marina, sobrinha de Luciana, embora Valentina ainda não soubesse disso. "Sim, eu vim ver Luciana. Sou Valentina." O rosto de Marina se iluminou com reconhecimento. "Ah, a aniversariante. Tia Lu mencionou que você poderia aparecer. Entre!" O interior do ateliê era uma revelação. Diferente da organização meticulosa e da decoração impessoal da mansão de Alexandre, aqui cada canto contava uma história. Utensílios de cobre antigos dividiam espaço com equipamentos modernos de confeitaria. Fotografias em preto e branco, de famílias sorridentes nas paredes de tijolo à vista, e o aroma. O aroma era intoxicante. Valentina. Luciana emergiu da cozinha dos fundos, limpando as mãos no avental. Que surpresa adorável! Alexandre veio também? Não, ele... Valentina hesitou. "Na verdade, ele não sabe que estou aqui." Disse que tinha uma reunião com arquitetos sobre um novo empreendimento. Luciana trocou um olhar rápido com Marina, algo que Valentina não deixou passar despercebido. "Bem, então vamos aproveitar nosso tempo. Quer conhecer um pouco do processo de criação do seu bolo?" "Adoraria." Valentina tirou os óculos escuros, revelando olhos verdadeiramente curiosos. "Na verdade, queria saber mais sobre você também. Sobre este lugar." Luciana conduziu Valentina até a cozinha experimental, onde várias amostras de bolos estavam dispostas para teste. "Marina, pode trazer aquele café especial que a tia Carmen mandou de Minas?" "Tia Carmen?" Valentina perguntou, aceitando um avental que Luciana lhe oferecia. "Minha tia, a matriarca da família. Foi ela quem me ensinou quase tudo que sei sobre confeitaria tradicional." Luciana começou a separar ingredientes. "Vou te mostrar como fazemos o bolo de paçoca com caramelo de café." Enquanto trabalhavam, Valentina observava fascinada os movimentos precisos de Luciana. Havia algo hipnótico na forma como ela transformava ingredientes simples em arte. "Alexandre me disse que você é autodidata." Valentina comentou casualmente, notando como Luciana pausou brevemente ao ouvir o nome dele. "Ele disse isso?" Um sorriso irônico brincou nos lábios de Luciana. "Interessante, considerando que ele participou de vários dos meus cursos de especialização em confeitaria na França e na Bélgica." Valentina quase derrubou a tigela que segurava. "Como assim?" "Oh!" Luciana fingiu surpresa. "Ele nunca mencionou que fomos casados?" O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar de xícaras quando Marina trouxe o café. Valentina se sentou em um dos banquinhos altos, sua mente processando a informação. 15 anos, Luciana continuou, começando a pilar amendoins para a paçoca. "O som desse pilão. Sabe o que me lembra?
a avó dele, em Goiás, fazendo paçoca nas tardes de domingo. Alexandre costumava dizer que era o som da sua infância. Goiás, Valentina murmurou. Ele sempre desvia do assunto quando tento falar sobre sua família, suas origens. Imagino que sim. Luciana ofereceu a Valentina um pouco da paçoca, recém-feita. Prova, é a receita original da dona Sebastiana, a avó dele. O sabor provocou uma explosão de memórias em Valentina. Não suas, mas de sua própria infância em Sorocaba, dos domingos em família, das coisas simples que havia deixado para trás em sua busca por glamour. Por que ele nunca me contou sobre você? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Luciana parou o que estava fazendo, encarando Valentina com uma mistura de compaixão e determinação. Talvez porque eu represente uma parte da vida dele que ele prefere esquecer, a parte autêntica, imperfeita, brasileira. Marina, que havia se mantido discreta até então, aproximou-se com um álbum de fotos. Tia, achei aquelas fotos do Festival de Gastronomia de 2018. Marina, Luciana começou em tom de advertência. Não, por favor, quero ver. Valentina se adiantou, sua curiosidade superando qualquer reserva. As fotos mostravam um evento vibrante, barracas coloridas, pessoas sorridentes, pratos tradicionais. E lá estava Luciana, alguns anos mais jovem, ao lado de seu estande do doce tradicional. Mas o que chamou a atenção de Valentina foi a localização. Isso é na Vila Madalena? Sim, Marina respondeu, ignorando o olhar de sua tia. No mesmo quarteirão que Alexandre Figueiredo comprou recentemente para seu novo empreendimento. Aquele que vai demolir toda essa área histórica. Marina! Luciana a repreendeu, mas o dano já estava feito. Valentina empalideceu. Demolir? Mas ele me disse que era um projeto de revitalização, que preservaria a cultura local. As pessoas nem sempre são o que parecem, não é? Luciana comentou suavemente, voltando sua atenção para o caramelo de café que começava a borbulhar. Às vezes, construímos fachadas tão elaboradas que esquecemos quem somos por baixo delas. O aroma do café preencheu a cozinha, misturando-se com o cheiro doce da paçoca. Valentina olhou ao redor, absorvendo os detalhes do lugar. As receitas manuscritas emolduradas nas paredes, as fotos de família, os utensílios com histórias para contar. Era tão diferente do ambiente asséptico e impessoal que Alexandre cultivava. Posso voltar outras vezes? Ela perguntou hesitante. Quero aprender mais sobre confeitaria, sobre tudo. Luciana sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Claro, às vezes o verdadeiro luxo está nas coisas mais simples. Não acha? Enquanto provava o caramelo de café ainda quente, Valentina sentiu algo mudar dentro de si. Ali, naquela cozinha cheia de histórias e aromas, longe das luzes do Instagram e das expectativas de sua vida digital, ela começava a questionar não apenas quem Alexandre realmente era, mas quem ela mesma havia se tornado. Do lado de fora, a tarde caía sobre a Vila Madalena, pintando os murais com tons dourados. O som distante de música ao vivo vinha de algum bar próximo, misturando-se com risadas e conversas. Era um mundo completamente diferente do seu, mas estranhamente, pela primeira vez em muito tempo, Valentina se sentia em casa. Alexandre deslizava os dedos pela tela de seu iPad, percorrendo o feed do Instagram de Valentina. Seu rosto, normalmente impassível, traía sinais crescentes de irritação. A última postagem dela mostrava close-ups de doces tradicionais brasileiros, pão de mel artesanal, quindim, bolo de rolo. A localização marcada, doce tradicional, Vila Madalena. Renato! Sua voz cortou o silêncio do escritório como uma lâmina. O assistente apareceu instantaneamente à porta, como se já esperasse o chamado. Onde está a Valentina?
A senhorita saiu há algumas horas. Disse que ia ao spa. Ao spa? Alexandre girou o iPad, mostrando a postagem. Então me... Explique isso. Renato ajustou os óculos, desconfortável. Em 20 anos trabalhando para Alexandre, ele havia aprendido a reconhecer os sinais de uma tempestade se aproximando. Senhor, talvez seja natural que ela tenha interesse no processo de criação do bolo. Natural? Alexandre se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, o jardim sem rosas parecia particularmente estéril naquela tarde. Não há nada de natural em minha noiva confraternizando com... ex-esposa, Renato completou suavemente. Podemos chamar as coisas pelo nome, senhor. Alexandre se virou bruscamente, surpreso com a ousadia do assistente. Mas antes que pudesse responder, seu celular vibrou com uma notificação. Era um story de Valentina. Ela parecia sorridente, usando um avental do doce tradicional, enquanto aprendia a fazer brigadeiros gourmet com Marina. Ligue para ela. Agora. Renato hesitou. Senhor, se me permite... Não permito. Alexandre o cortou. Ligue. Enquanto Renato discava, Alexandre voltou sua atenção para uma pasta sobre sua mesa. Os documentos do projeto de revitalização, ou melhor, demolição, do quarteirão histórico da Vila Madalena. Seus olhos se fixaram em uma linha específica. Doce tradicional, desapropriação prevista para... Alô? A voz alegre de Valentina soou no viva voz. Sons de risos e música ao fundo. Mon petit, Alexandre começou, sua voz controlada. Pensei que você estivesse no spa. Um breve silêncio. Eu mudei de ideia. Luciana está me ensinando receitas tradicionais. Você sabia que ela aprendeu este brigadeiro especial com a sua avó? Alexandre fechou os olhos, respirando fundo. Valentina, precisamos conversar. Volte para casa agora. Mas... O tom dela mudou, a alegria dando lugar à hesitação. Estamos no meio de uma aula. Agora, Valentina. Sua voz não admitia discussão. O motorista já está a caminho. Após desligar, Alexandre se voltou para Renato. Agende uma reunião com os investidores para amanhã. Precisamos acelerar o projeto da Vila Madalena. Senhor, Renato franziu o senho, mas os estudos de impacto cultural ainda não foram... Não me importa. Alexandre pegou a pasta de documentos, seus dedos apertando o papel com força desnecessária. Aquele quarteirão será demolido antes do previsto. E quanto a Luciana, ele fez uma pausa, um sorriso frio se formando em seus lábios. Prepare uma oferta de compra para a confeitaria dela, algo generoso. O senhor quer comprar o doce tradicional? Quero resolver este problema pela raiz, Renato. Alexandre voltou a se sentar, ajustando sua gravata italiana. Antes que Luciana plante mais ideias na cabeça de Valentina. Naquele momento, Maria, a governanta, entrou discretamente com uma bandeja de café. Seus olhos encontraram os de Renato, compartilhando uma preocupação silenciosa. Mais alguma coisa, senhor? Renato perguntou, sua voz neutra mascarando sua inquietação. Sim, Alexandre pegou sua xícara de café, notando que não era o blend italiano que costumava tomar. Maria, que café é este? A governanta endireitou a postura. É um café especial de Minas Gerais, senhor. Assim, Luciana sempre dizia que era seu favorito. O olhar que Alexandre lançou para a xícara poderia tê-la estilhaçado. Troque todo o café da casa. Quero apenas o italiano que sempre tomamos. Depois que Maria saiu, Alexandre permaneceu em silêncio, contemplando a cidade através da janela panorâmica. Lá embaixo, São Paulo se estendia como um tabuleiro de xadrez, onde cada peça podia ser movida segundo sua vontade. Ou pelo menos era assim que sempre havia sido. Renato,
Ele chamou novamente, sem se virar. Prepare também um dossiê completo sobre as atividades de Luciana nos últimos 5 anos. Quero saber tudo: fornecedores, clientes, situação financeira, como uma due diligence, como uma estratégia de guerra. Alexandre finalmente se virou, seu rosto uma máscara de determinação fria. Ela pode ter reconstruído sua vida, mas esqueceu uma coisa importante. Esta ainda é minha cidade, meu território. No estacionamento da mansão, o motorista já aguardava para buscar Valentina. Renato observava pela janela do escritório, lembrando-se de outra tarde, 5 anos atrás, quando viu Luciana partir pela última vez, carregando apenas uma pequena mala e uma caixa com suas receitas antigas. Mais alguma coisa, senhor? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Sim. Alexandre olhou para a foto de Valentina em sua mesa, seu sorriso jovem e radiante, agora parecendo estranhamente distante. Cancele todos os compromissos dela para a próxima semana. Vamos passar alguns dias em Paris. Ela precisa refinar seu gosto. Enquanto Renato se retirava, Alexandre abriu sua agenda digital. Entre os compromissos da semana, um em particular chamava a atenção. Degustação, doce tradicional. Com alguns toques, ele deletou o evento. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, lançando sombras alongadas através do escritório. Na Vila Madalena, Valentina relutantemente guardava seu avental, prometendo a Luciana que voltaria em breve. O que ela não sabia era que naquele exato momento, engrenagens muito maiores estavam sendo postas em movimento, ameaçando não apenas suas recém-descobertas aulas de confeitaria, mas todo um mundo de autenticidade que apenas começava a conhecer. O sino da porta do doce tradicional tilintou às 6 da manhã, muito antes do horário de abertura. Luciana, que já estava na cozinha preparando a fornada do dia, reconheceu imediatamente a silhueta de Renato através do vidro fosco. Precisamos conversar, ele disse assim que ela abriu a porta, seu rosto tenso denunciando a gravidade da situação. É sobre Alexandre. Luciana o conduziu até a cozinha, onde o aroma de pão de queijo recém-saído do forno preenchia o ar. Sem dizer palavra, serviu 2 xícaras do café de Minas que sua tia Carmen havia mandado. Ele vai demolir tudo! Renato foi direto ao ponto, suas mãos tremendo levemente ao segurar a xícara. Não apenas o doce tradicional, mas todo o quarteirão histórico. A reunião com os investidores é hoje. Luciana absorveu a informação em silêncio, seus olhos percorrendo a cozinha que havia construído com tanto carinho. As paredes de tijolo à vista, onde penduram formas de cobre antigas, o jardim de ervas visível pela janela dos fundos, o balcão de madeira marcado por anos de receitas e histórias. Por que está me contando isso, Renato? Ele colocou a xícara sobre o pires com um tinido suave. Porque há 15 anos eu vi você transformar aquela mansão fria em um lar. E porque ele hesitou. Porque Alexandre também vai tentar comprar sua confeitaria. Uma oferta generosa, né, ele disse. Um sorriso irônico curvou os lábios de Luciana. Ainda tentando resolver tudo com dinheiro, o sino da porta tilintou novamente. Desta vez era Marina, chegando para seu turno matinal. Ela parou ao ver Renato, compreendendo instantaneamente que algo estava errado. Tia! Marina! Luciana se levantou, uma energia nova em seus movimentos. Ligue para a Dona Conceição da Galeria de Arte, e para o seu Jorge do bar, e a Rosa da loja de antiguidades. Na verdade, ela pegou seu celular. Vou criar um grupo no WhatsApp agora mesmo. O que você está planejando? Renato perguntou, observando-a digitar rapidamente. Uma revolução. Doce, ela respondeu, um brilho determinado nos olhos. Alexandre pode ter dinheiro e influência, mas nós... Ela fez um gesto abrangendo a rua que começava a despertar. Nós temos raízes aqui.
As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. O doce tradicional se transformou no quartel-general improvisado de uma resistência que crescia a cada minuto. Comerciantes locais, artistas, moradores antigos, todos chegavam trazendo ideias, documentos, memórias. Dona Conceição, uma senhora de 70 anos, que dirigia a mais antiga galeria de arte da Vila Madalena, trouxe fotografias históricas do bairro. Estas paredes, ela apontou para o prédio do doce tradicional, foram construídas por imigrantes italianos no início do século XX. Seu Jorge, do bar tradicional da esquina, chegou com documentos amarelados. Meu pai comprou este estabelecimento em 1947. Temos registros de todos os eventos culturais que aconteceram aqui desde então. Rosa, da loja de antiguidades, contribuiu com sua expertise. Este quarteirão inteiro poderia ser declarado patrimônio cultural. Só precisamos da documentação certa e do apoio da comunidade. Enquanto o movimento crescia, Marina coordenava a criação de uma página no Instagram, Vila Madalena Resiste. Em questão de horas, artistas locais começaram a criar artes digitais, mesclando imagens históricas do bairro com elementos contemporâneos. Precisamos de algo que chame a atenção da mídia, Marina sugeriu, seus dedos voando sobre o teclado do notebook. Algo que mostre que não somos apenas um conjunto de prédios velhos. Luciana, que até então observava o movimento crescente, com um misto de esperança e preocupação, teve uma ideia. E se... Ela pegou seu caderno de receitas antigas. E se fizéssemos um festival? Não apenas de gastronomia, mas de toda a cultura que este quarteirão representa? Um festival? Renato, que havia decidido ficar e ajudar, perguntou. O Festival das Raízes, Luciana explicou, seu entusiasmo crescendo. Cada estabelecimento mostrando sua história, sua contribuição para a identidade do bairro. Música, nos bares, exposições nas galerias, oficinas culinárias aqui. E poderíamos documentar tudo, Marina acrescentou animada. Criar um documentário mostrando o valor cultural e histórico do local. Renato checou seu celular, preocupado. A reunião com os investidores é em 3 horas. Alexandre vai apresentar o projeto de demolição. Então temos 3 horas para mostrar que algumas coisas não têm preço, Luciana respondeu, determinada. Marina, comece a divulgação do festival. Renato, precisamos de contatos na imprensa. E eu... Ela amarrou seu avental. Vou fazer o que sei fazer melhor. Doces? Alguém perguntou. Não. Ela sorriu, pegando sua pasta de documentos antigos. Vou desenterrar aquela cláusula do acordo de divórcio que Alexandre acha que esqueci. Aquela que me dá direito a uma compensação financeira que nunca cobrei. O grupo a encarou surpreso. E o que você vai fazer com o dinheiro? Marina perguntou. Contratar os melhores advogados especializados em patrimônio histórico da cidade. Luciana olhou pela janela, onde o sol já iluminava completamente a rua movimentada. Alexandre sempre me acusou de ser romântica demais, de valorizar tradições ultrapassadas. Mas sabe o que ele nunca entendeu? Que às vezes as maiores revoluções começam nas cozinhas, entre receitas antigas e histórias compartilhadas. Enquanto o grupo se dispersava para iniciar os preparativos, Luciana recebeu uma mensagem de Valentina. Ele está me levando para Paris amanhã. Diz que preciso refinar meu gosto. Mas eu sei a verdade agora. Não deixe ele destruir seu lugar, por favor. Luciana releu a mensagem, sentindo uma determinação ainda maior crescer dentro de si. Não era mais apenas sobre sua confeitaria, ou mesmo sobre o quarteirão histórico. Era sobre preservar um modo de vida, uma autenticidade que nenhum shopping center ou prédio corporativo poderia substituir. Do lado de fora, artistas de rua já começavam a criar murais celebrando a história do bairro. O som de música ao vivo escapava dos bares, misturando-se com o burburinho das conversas nas calçadas.
A Vila Madalena, com toda a sua alma colorida, imperfeita, estava acordando não apenas para mais um dia, mas para uma batalha pela sua própria existência. A manhã despontava sobre São Paulo em dois cenários drasticamente diferentes. No quarto andar do World Trade Center, Alexandre ajustava sua gravata Hermès diante do reflexo da janela espelhada, observando a cidade como um tabuleiro de xadrez. Ao mesmo tempo, nas ruas coloridas da Vila Madalena, Luciana supervisionava a montagem das tendas do Festival das Raízes, seu avental já manchado de farinha e açúcar. "Os investidores estão chegando, senhor", Renato anunciou, entrando na sala de reuniões com uma pasta de documentos. Sua expressão era neutra, mas suas mãos suavam. Em seu bolso, o celular vibrava com atualizações do festival que ele secretamente ajudara a organizar. "Ótimo!" Alexandre sorriu confiante. "Hoje vamos mostrar como se moderniza uma cidade." Na Vila Madalena, a rua já fervilhava de atividade. Dona Conceição havia transformado sua galeria em um museu improvisado da história do bairro. Nas paredes, fotografias em preto e branco mostravam imigrantes italianos construindo as primeiras casas, artistas dos anos 70 criando os primeiros grafites, famílias celebrando festas juninas nas ruas. "Luciana!" Marina correu até a tia, seu celular em punho. "As redes sociais estão explodindo. O vídeo da Dona Carmen fazendo quitandas já tem mais de 50 mil visualizações." No World Trade Center, os investidores, homens e mulheres em ternos impecáveis, ocupavam seus lugares à mesa de reunião. Alexandre iniciou sua apresentação com renders digitais do futuro empreendimento. Torres espelhadas, praças assépticas, lojas de grifes internacionais. "O projeto Novo Horizonte transformará uma área degradada em um polo de modernidade", ele declarou, sua voz firme. "Substituiremos construções antigas por..." Seu discurso foi interrompido pelo celular de um dos investidores. "Desculpe", o homem murmurou, mas seus olhos permaneceram fixos na tela. "Mas vocês viram isso? O Festival das Raízes está nos Trending Topics." Na Vila Madalena, o festival ganhava vida. O bar do Seu Jorge transformou-se em um palco onde músicos locais tocavam chorinho e samba. A loja de antiguidades da Rosa virou um espaço de contação de histórias, onde moradores antigos compartilhavam memórias do bairro. No doce tradicional, Luciana conduzia uma oficina especial. Ela explicou para uma plateia atenta, segurando um caderno de receitas amarelado, era o livro da Dona Sebastiana, uma senhora de Goiás que fazia a melhor paçoca artesanal que já provei. Uma jornalista do Estadão levantou a mão. "A mesma Dona Sebastiana, que era a avó do empresário Alexandre Figueiredo?" Luciana sorriu serenamente. "Exatamente. E sabe o que ela sempre dizia? Que a verdadeira riqueza de um lugar está nas histórias que ele guarda." No World Trade Center, Alexandre tentava retomar o controle da reunião. Mas os investidores, um após outro, checavam seus celulares, assistindo à transmissão ao vivo do festival. "Senhor Figueiredo", uma investidora, interrompeu sua explanação sobre taxas de retorno. "Este projeto, ele considera o impacto cultural da região?" "Cultural?" Alexandre forçou um sorriso. "Aquela área é uma joia histórica", outro investidor completou, virando seu tablet para mostrar imagens do festival. "Olhe só isso. Artesãos centenários, receitas tradicionais, uma comunidade viva." No festival, Marina coordenava uma equipe de jovens documentaristas que transmitiam tudo ao vivo. Cada esquina revelava uma nova história. O Sr. Giuseppe, de 90 anos, mostrava as ferramentas que seu pai usou para construir a primeira padaria do bairro. Crianças aprendiam a fazer pão de queijo na oficina do doce tradicional. Artistas pintavam novos murais celebrando a história local.
Tia, Marina chamou Luciana, que finalizava uma demonstração de doces tradicionais. A petição online para tombar o quarteirão já tem mais de 100 mil assinaturas. No mesmo momento, no World Trade Center, Renato discretamente deslizou um tablet para Alexandre. Na tela, manchetes começavam a surgir. Vila Madalena resiste. Festival celebra história e cultura ameaçadas por especulação imobiliária. Comunidade se une para preservar patrimônio histórico. Do fogão à revolução, como uma confeiteira. Mobilizou um bairro inteiro. Alexandre sentiu o controle escorrendo por entre seus dedos como areia fina. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Valentina de Paris. Acabei de ver o festival online. Por que você nunca me contou sobre sua avó, sobre suas raízes, sobre quem você realmente é? Na Vila Madalena, Luciana recebia uma ligação importante. Senhora Pereira, aqui é do gabinete da Secretaria de Cultura. Gostaríamos de agendar uma reunião urgente sobre o processo de tombamento. O sol da tarde agora banhava a cidade inteira, conectando os dois mundos que Alexandre tanto se esforçara para manter separados. No World Trade Center, os investidores educadamente começavam a se retirar, murmurando sobre reavaliação de riscos e responsabilidade social. No festival, Luciana olhou para o céu, pensando em Dona Sebastiana e suas tardes fazendo paçoca em Goiás. Sabe, Marina, ela disse à sobrinha, às vezes a maior vitória não é derrotar alguém, mas ajudá-lo a se reencontrar. Como? Assim, tia. Alexandre pode ter esquecido quem ele é, mas esta cidade, ela gesticulou para a festa ao redor, para as pessoas rindo, compartilhando histórias e sabores. Esta cidade tem memória, e às vezes é preciso perder uma batalha para reencontrar sua própria alma. O Festival das Raízes continuou noite adentro, iluminado por luminárias artesanais e aquecido pelo calor das histórias compartilhadas. Enquanto isso, no alto de sua torre corporativa, Alexandre permanecia sozinho, observando as luzes da cidade. Em sua mesa, ao lado dos contratos não assinados, uma foto antiga havia escapado da pasta. Nela, uma senhora de cabelos grisalhos sorria, suas mãos cobertas de farinha, enquanto ensinava um menino a fazer paçoca. O Mercedes preto deslizou silenciosamente pelas ruas da Vila Madalena, destoando do cenário boêmio do bairro. Dentro do carro, Valentina observava as fachadas coloridas através dos vidros escuros, seu rosto mais magro após 2 semanas em Paris, mas seus olhos carregando um brilho diferente, mais determinado. Senhorita, tem certeza que quer parar aqui? O motorista perguntou, claramente desconfortável por desobedecer às ordens explícitas de Alexandre de levá-la direto para a mansão. Tenho, Carlos. Ela sorriu, ajeitando a câmera profissional que havia comprado em Paris. Não para selfies, mas para contar histórias reais. E, por favor, não conte ao Alexandre. Ainda não. O doce tradicional estava fechado naquela segunda-feira, mas Luciana havia concordado em recebê-la. Quando Valentina entrou, encontrou não apenas a confeiteira, mas também Marina e uma senhora de cabelos grisalhos que emanava uma aura de sabedoria serena. Valentina, esta é minha tia Carmen, Luciana apresentou. Ela veio especialmente de Minas para nos ajudar com o projeto. O projeto? Valentina perguntou, colocando sua câmera sobre o balcão com cuidado. Seu projeto, Marina corrigiu com um sorriso. O documentário que você mencionou querer fazer. Valentina respirou fundo, sentindo o aroma familiar de canela e café, que agora lhe trazia mais conforto que qualquer perfume francês. Sim, mas não quero fazer apenas um documentário sobre o doce tradicional. Quero contar a história de toda a Vila Madalena, de como lugares como este são o verdadeiro coração de São Paulo. Tia Carmen sorriu, suas rugas se aprofundando gentilmente. E por que isso é importante para você, menina?
Por quê? Valentina hesitou, procurando as palavras certas. Porque em Paris, cercada de tanto luxo e sofisticação, eu percebi que estava sufocando. Cada restaurante estrelado, cada boutique exclusiva, tudo parecia igual, sem alma. E então eu via os vídeos do Festival das Raízes e sentia saudade. Não do que eu tinha, mas do que eu poderia ter sido se não tivesse me perdido tentando ser outra pessoa. Luciana trocou um olhar significativo com tia Carmen. E Alexandre, como ele reagiu à sua decisão de fazer o documentário? Ele não sabe ainda. Valentina tirou a câmera da bolsa. Em Paris, ele tentou me manter ocupada com desfiles e jantares, mas eu passava as noites assistindo às lives do festival, lendo sobre a história do bairro. Comecei a questionar tudo. Marina, que havia ligado seu notebook, mostrou algumas das fotos que havia catalogado durante o festival. Temos muito material, depoimentos, documentos históricos e receitas, tia Carmen acrescentou, colocando sobre o balcão um caderno antigo, suas páginas amareladas pelo tempo, inclusive algumas da dona Sebastiana. Valentina pegou o caderno com reverência. A avó do Alexandre, ela folheou as páginas, parando em uma receita de paçoca. A caligrafia delicada contava mais que apenas medidas e instruções. Contava uma história de amor pela tradição, pela família, pela simplicidade. Ele nunca fala dela, Valentina disse suavemente. Na verdade, ele nunca fala de sua família, de Goiás, de nada que venha antes do seu sucesso em São Paulo. Às vezes, tia Carmen falou, sua voz carregando o peso da experiência, as pessoas constroem muros tão altos para proteger seu sucesso que acabam se aprisionando longe de quem realmente são. Valentina ligou sua câmera, enquadrando o caderno de receitas. É por isso que este documentário é tão importante. Não é só sobre preservar um prédio ou um negócio. É sobre preservar memórias, identidades, raízes, Luciana completou. Exatamente. Valentina ajustou o foco da câmera. E quero começar hoje. Dona Carmen, a senhora poderia me ensinar a fazer paçoca? A mesma receita que a dona Sebastiana ensinou ao Alexandre? As próximas horas foram mágicas. Enquanto Marina captava tudo em vídeo, tia Carmen guiava Valentina pelos passos da receita tradicional. O som do pilão batendo amendoim tinha algo de meditativo, quase sagrado. Sabem o que é engraçado? Valentina comentou enquanto peneirava o amendoim moído. Em Paris, Alexandre me levou aos restaurantes mais estrelados do mundo, mas nenhuma daquelas experiências gastronômicas se compara a estar aqui, aprendendo essa receita simples. Porque aqui tem verdade, tia Carmen respondeu. Suas mãos, experientes, ajudando Valentina a misturar os ingredientes. Tem memória, tem afeto. Enquanto a paçoca descansava, Valentina entrevistou cada uma delas. Luciana falou sobre como transformou sua paixão pela confeitaria em um negócio que preservava tradições. Marina contou sobre o movimento de resistência cultural que nasceu nas ruas da Vila Madalena. Tia Carmen compartilhou histórias de quando conheceu Dona Sebastiana em um encontro de quituteiras em Goiás. Tem uma coisa que ainda não entendo, Valentina disse enquanto provava a paçoca recém-feita. Por que você nunca cobrou aquela compensação financeira do divórcio, Luciana? Luciana sorriu pegando um pedaço da paçoca. Porque algumas coisas não podem ser pagas com dinheiro. Dignidade, autenticidade, o direito de ser quem você é, essas são as verdadeiras riquezas. Quando o sol começou a se pôr, pintando as paredes do doce tradicional com tons dourados, Valentina revisava as filmagens do dia em seu notebook. Seu celular vibrou várias vezes. Mensagens de Alexandre perguntando onde ela estava, mas ela as ignorou. Amanhã podemos entrevistar seu Jorge do bar, Marina sugeriu, já planejando as próximas gravações.
E depois a dona Conceição, da galeria. Sim, Valentina concordou, seus olhos brilhando com propósito renovado. Vamos contar todas as histórias. E quem sabe, ela olhou para a paçoca que havia feito. Sua primeira criação verdadeiramente brasileira. Quem sabe, assim podemos ajudar algumas pessoas a reencontrarem suas próprias raízes. Do lado de fora, os sons da Vila Madalena, música ao vivo, risadas, conversas animadas, criavam a trilha sonora perfeita para essa história de redescoberta. Na mansão dos Jardins, Alexandre esperava impaciente por seu retorno, sem imaginar que sua jovem noiva estava não apenas documentando a história de um bairro, mas encontrando sua própria voz no processo. Alexandre observava a tela de seu notebook em silêncio absoluto, o rosto uma máscara de emoções contidas. Na tela, o mais recente episódio do documentário de Valentina, Sabores da Memória, reproduzia imagens que ele havia enterrado há décadas no fundo de sua mente. A história que vou contar hoje, a voz de Valentina narrava, é sobre uma mulher extraordinária, chamada Sebastiana Figueiredo, uma quituteira de Goiás, que transformava ingredientes simples em pequenos milagres de sabor. A câmera mostrava fotos antigas que ele nem sabia que ainda existiam. Sua avó na cozinha modesta em Goiânia, o pilão de madeira gasta pelo uso, as mãos enrugadas cobertas de farinha. E então, uma imagem que fez seu coração parar. Ele, mesmo aos 10 anos, sorrindo ao lado da avó enquanto aprendia a fazer paçoca. Renato, sua voz cortou o silêncio do escritório. Como ela conseguiu essas fotos? O assistente, que observava nervosamente da porta, pigarreou. Aparentemente, Dona Carmen, a tia de Luciana, era amiga de sua avó. Elas participavam dos mesmos encontros de quituteiras tradicionais. Desligue isso. Alexandre se levantou, abruptamente, mas algo na tela o fez parar. Era Valentina sentada na cozinha do doce tradicional, pilando amendoim exatamente como sua avó fazia. Este som, ela dizia para a câmera, o pilão batendo, o amendoim sendo moído, é o som da memória. É o som que embalou a infância de um menino em Goiás, muito antes dele se tornar o empresário Alexandre Figueiredo. O vídeo cortou para uma série de depoimentos. Antigos vizinhos de Goiânia, pessoas que conheceram sua família, todos falando sobre Sebastiana e seu pequeno comércio de doces na feira. Não quero ver mais. Alexandre fechou o notebook com força, mas suas mãos tremiam levemente. Senhor, Renato hesitou. O vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações. As pessoas estão comentando sobre como é inspirador ver. Inspirador? Alexandre riu sem humor. Expor minhas origens humildes, mostrar de onde eu vim, mostrar quem você é. Uma voz suave respondeu da porta. Era Valentina, câmera em mãos, ainda vestindo o avental do doce tradicional. Alexandre a encarou como se visse uma estranha. De certa forma, ela estava diferente. O rosto sem maquiagem, os cabelos presos em um coque simples, uma serenidade no olhar que não combinava com a influenciadora digital que ele conhecia. Por que está fazendo isso? Ele perguntou, sua voz mais cansada que irritada. Porque precisava entender, ela respondeu, entrando no escritório e colocando sobre a mesa um pote de paçoca caseira. Entender por que o homem que tem tudo faz tanto esforço para esconder quem realmente é. Você não sabe nada sobre mim. Não? Valentina abriu seu tablet, mostrando mais trechos do documentário. Sei que sua avó vendia doces na feira para pagar seus estudos. Sei que você acordava às 5 da manhã para ajudá-la a preparar quitandas antes de ir para a escola. Sei que o cheiro de amendoim pilado ainda te faz lembrar dela. Alexandre se virou para a janela, mas não antes que Valentina percebesse o brilho de emoção em seus olhos. O que mais descobriu em sua investigação? Ele perguntou, tentando manter o tom controlado.
Descobri que o menino que ajudava a avó na cozinha tinha mais sabedoria que o empresário que tenta demolir memórias. Ela se aproximou, colocando uma foto antiga sobre a mesa. E descobri isto. A fotografia mostrava uma feira em Goiânia, 1985. No centro, Sebastiana sorria ao lado de sua banca de doces. E ali, quase escondida no canto, estava tia Carmen, mais jovem, conversando com ela. O mundo é menor do que pensamos, Valentina continuou. As histórias se conectam, as pessoas se encontram. Luciana não entrou na sua vida por acaso. Nem o doce tradicional está naquele exato quarteirão por coincidência. Alexandre pegou a foto com cuidado, seus dedos traçando os contornos do rosto de sua avó. Ela morreu enquanto eu estava em uma reunião de negócios, ele disse baixinho. Eu tinha acabado de fechar minha primeira incorporação importante. Não fui ao enterro. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som distante da cidade. Lá fora, Valentina colocou a câmera sobre a mesa, ligando-a discretamente. Sabe o que mais descobri fazendo este documentário? Ela perguntou suavemente. Que sucesso não é apenas sobre construir o futuro. É também sobre honrar o passado que nos trouxe até aqui. Ela abriu o pote de paçoca, o aroma familiar preenchendo o escritório. Experimentei fazer a receita dela. Tia Carmen me ensinou, exatamente como sua avó fazia. Alexandre olhou para o doce, uma batalha visível acontecendo em seu rosto. Lentamente, como se realizasse um ritual sagrado, ele pegou um pedaço. O gosto, ele murmurou após provar, é exatamente igual. Porque algumas coisas não precisam mudar para serem valiosas, Valentina respondeu. Algumas coisas são perfeitas, exatamente como são, preservadas pelo tempo e pela memória. Alexandre permaneceu em silêncio, olhando pela janela para a cidade que havia ajudado a transformar. Lá longe, na Vila Madalena, o sol começava a se pôr, pintando os muros coloridos com tons de dourado. O mesmo dourado que tingia as tardes de sua infância em Goiás. O que você quer de mim, Valentina? Quero que você assista ao documentário completo. Quero que veja como sua história, nossa história, é parte de algo maior. Ela fez uma pausa. E quero que pense sobre o que sua avó diria sobre demolir um lugar que preserva exatamente o tipo de tradição que ela dedicou a vida a manter viva. Quando ela saiu do escritório, deixou para trás a câmera ainda ligada, capturando o momento em que Alexandre Figueiredo, o poderoso empresário, fechou os olhos e deixou uma única lágrima escapar enquanto saboreava o gosto de sua infância, o gosto de quem ele realmente era. O doce tradicional estava fechado há horas, mas uma luz suave ainda escapava pelas frestas das janelas. Luciana frequentemente ficava até tarde, testando novas receitas no silêncio da noite. O sino da porta tilintou suavemente. Ela havia esquecido de trancá-la novamente. Antes que pudesse chamar Marina, pensando que a sobrinha havia retornado, uma figura familiar emergiu das sombras. Precisamos conversar, Alexandre disse parado à porta da cozinha. Sem seu habitual terno italiano, vestindo apenas calça social e camisa branca com as mangas dobradas, parecia estranhamente vulnerável. Luciana continuou seu trabalho, peneirando cacau sobre um bolo recém-decorado. Essa conversa não poderia esperar até amanhã? Não. Ele deu alguns passos para dentro da cozinha, parando ao sentir o aroma familiar. Isso é bolo de fubá com calda de chocolate amargo, ela completou, ainda sem olhar para ele. A sobremesa preferida da sua avó nos dias de chuva. Alexandre ficou em silêncio, observando os movimentos precisos de Luciana na cozinha. Era como voltar no tempo, para quando ela testava receitas na mansão, sempre tentando recriar os sabores de sua infância que ele fingia ter esquecido. Viu o documentário, ele finalmente disse. Eu imaginei que veria.
Luciana começou a limpar seus utensílios, seus movimentos deliberadamente calmos. Valentina tem talento para contar histórias, não acha? Como você conseguiu aquelas fotos da minha avó? Luciana finalmente se virou para encará-lo. Tia Carmen guardou tudo. Ela e Dona Sebastiana eram mais que amigas. Eram irmãs de coração. Compartilhavam não apenas receitas, mas sonhos, histórias. Ela fez uma pausa significativa. Preocupações sobre um neto que estava perdendo suas raízes. Alexandre se aproximou do balcão, seus dedos roçando levemente a superfície de madeira marcada pelo uso. Você sabia? Todo esse tempo, você sabia da conexão entre nossas famílias. Soube no dia do nosso casamento, Luciana respondeu, começando a preparar café. Quando tia Carmen viu sua avó na igreja, elas se abraçaram chorando. Mas você estava ocupado demais, checando e-mails. Para notar. O aroma do café preencheu a cozinha. Não o blend italiano que ele agora tomava, mas o café mineiro forte que sua avó sempre preparava. Porque nunca me contou? Você nunca perguntou, Alexandre. Ela colocou uma xícara na frente dele. Estava ocupado demais tentando se reinventar, tentando apagar suas origens, construindo essa persona que você achava que precisava ser. Ele pegou a xícara, o calor do café aquecendo suas mãos frias. E agora? O que você quer? Eu? Luciana riu suavemente. Não quero nada de você, Alexandre. Nunca quis. Nem mesmo aquela compensação do divórcio que você acha que esqueci. Então, por que aceitar fazer o bolo de Valentina? Por que permitir que ela fizesse esse documentário? Porque algumas histórias precisam ser contadas. Ela cortou uma fatia do bolo de fubá, colocando-a num prato simples de cerâmica. Algumas verdades precisam vir à tona, não para machucar, mas para curar. Alexandre provou o bolo, e por um momento todo o seu arsenal de defesas pareceu desmoronar. Era exatamente como sua avó fazia. O mesmo sabor, a mesma textura, até mesmo o modo como o chocolate amargo contrastava com a doçura do fubá. Como você consegue? Ele perguntou, sua voz rouca. Como consegue fazer tudo ter o mesmo gosto das minhas memórias? Porque eu presto atenção nas histórias, Alexandre, nas pessoas, nos detalhes que fazem cada receita ser mais que apenas ingredientes. Ela se sentou do outro lado do balcão. Sua avó me ensinou essa receita, sabia? Nas semanas antes do nosso casamento. Ela disse que era seu jeito de me confiar não apenas uma receita, mas o coração do neto que ela tanto amava. Alexandre pousou o garfo, suas mãos tremendo levemente. O projeto de demolição... Não é sobre o projeto, Luciana o interrompeu suavemente. Nunca foi. É sobre você, Alexandre. Sobre o menino de Goiás que tinha orgulho de ajudar a avó na cozinha. Sobre o homem que construiu um império, tentando provar algo que nunca precisou ser provado. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio na parede. O mesmo que havia pertencido à Dona Sebastiana. Sabe o que é irônico? Alexandre finalmente falou, encarando sua xícara de café. Passei anos tentando criar algo grandioso, algo que impressionasse. E agora, vendo o documentário de Valentina, percebo que a coisa mais impressionante que já tive foi o amor simples e incondicional de uma senhora que vendia doces na feira. Luciana se levantou, indo até uma estante antiga. De lá tirou uma caixa de madeira entalhada. Sua avó deixou isso para você. Tia Carmen guardou todos esses anos, esperando o momento certo. Dentro da caixa estava o antigo pilão de madeira que Alexandre reconheceu instantaneamente, junto com um caderno de receitas e uma carta amarelada pelo tempo. Ela escreveu isso na semana antes de... Sua voz falhou. Antes de partir. Luciana completou suavemente. Ela sabia que você não chegaria a tempo.
Mas também sabia que um dia você encontraria seu caminho de volta. Alexandre pegou a carta com mãos trêmulas, mas não a abriu. Ainda não. Algumas verdades precisam do momento certo para serem reveladas. O que acontece agora? Ele perguntou, guardando a caixa com cuidado. Isso depende de você, Luciana respondeu, começando a apagar as luzes da cozinha. Mas sabe o que sua avó sempre dizia? Que às vezes precisamos voltar para poder seguir em frente. Quando Alexandre saiu do doce tradicional, a noite já ia alta. Na calçada, parou para olhar a fachada do estabelecimento. Não mais como um obstáculo a ser removido, mas como um portal para memórias que havia tentado enterrar. Em seu bolso, a carta de sua avó pesava mais que qualquer contrato que já havia assinado. E em seu coração, uma certeza começava a se formar. Algumas coisas são valiosas demais para serem demolidas, sejam elas prédios antigos ou as histórias que carregam. O relógio marcava 3 da manhã, quando Alexandre finalmente entrou em seu escritório na mansão. Havia dirigido por horas após sair do doce tradicional, percorrendo as ruas vazias de São Paulo, como se buscasse nas curvas da cidade o caminho de volta para si mesmo. A caixa de madeira entalhada repousava sobre sua mesa, o velho pilão e o caderno de receitas aguardando pacientemente ao lado da carta ainda fechada. Com dedos hesitantes, ele traçou as iniciais gravadas na tampa. SF, Sebastiana Figueiredo. Vai ficar apenas olhando? Alexandre se virou surpreso. Valentina estava parada à porta do escritório, ainda vestida, como se também não conseguisse dormir. Achei que estivesse dormindo, ele disse suavemente. E eu achei que você fosse mais corajoso. Ela entrou, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. A carta não vai se ler sozinha. Com um suspiro profundo, Alexandre finalmente abriu o envelope. O papel tinha o cheiro de guardado e um leve aroma de baunilha. Sua avó sempre guardava as cartas importantes junto com favas de baunilha. Quer que eu saia? Valentina perguntou. Não, ele respondeu, sua voz rouca. Fique. Desdobrando o papel com cuidado, ele começou a ler em voz alta. Meu querido Alexandre, se você está lendo esta carta, significa que finalmente chegou. O momento que tia Carmen e eu tanto esperávamos. O momento em que você estaria pronto para lembrar quem realmente é. Sei que quando você ler isto, já terei partido. Também sei que você não estará ao meu lado no fim. Não porque não me ame, mas porque em algum momento do caminho você começou a acreditar que sucesso significava deixar para trás tudo que o fez ser quem é. Não o culpo, meu neto. Entendo seus motivos. Você cresceu vendo sua avó trabalhar duro na feira, vendendo doces para garantir seus estudos. Viu seu pai partir sem olhar para trás. Decidiu que nunca mais seria o menino pobre de Goiás. Mas sabe o que você não viu? Não viu que cada doce que eu fazia carregava o amor de gerações. Não viu que cada moeda que ganhei para seus estudos me enchia de orgulho, não de vergonha. Não viu que nossa simplicidade nunca foi nossa fraqueza, era nossa força. Enquanto escrevo esta carta, posso ouvir o som do pilão na cozinha. É Luciana, sua esposa, aprendendo a fazer paçoca do jeito que te ensinei. Ela entende, Alexandre. Entende que algumas tradições são sagradas demais para serem esquecidas, algumas histórias preciosas demais para serem reescritas. Este pilão que deixo para você não é apenas uma peça de madeira gasta pelo tempo, é o coração de nossa história. Quantas tardes passamos juntos naquela cozinha em Goiânia, você ainda pequeno, pilando amendoim e sonhando com o futuro. Cada batida do pilão era uma lição de amor, de perseverança, de honra. Sei que você construiu um império, meu neto. Sei dos prédios que ergueu, dos negócios que fechou, mas lembre-se, o maior legado que podemos deixar não é feito de concreto e vidro. É feito de memórias, de sabores, de momentos compartilhados. Peço apenas uma coisa:
Não deixe que seu sucesso se torne uma prisão. Não permita que seu medo do passado destrua a beleza do que você pode ser. Há tanta força em nossas raízes, tanto amor em nossas tradições. O pilão está em suas mãos agora. Use-o com sabedoria. Deixe-o lembrar você de quem é, de onde veio e, mais importante, do amor incondicional de uma avó que sempre viu em você muito mais que um empresário bem-sucedido. Viu um menino com coração de ouro que um dia entenderá que sua verdadeira riqueza sempre esteve nas coisas mais simples. Com todo o meu amor, Vó Sebastiana PS. A receita de paçoca está na página 23 do caderno. Mas você já sabe fazer de cor, não é? Algumas coisas a gente nunca esquece. Alexandre deixou a carta cair sobre a mesa, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Valentina, também chorando, pegou sua mão por cima da mesa. Ela estava certa, ele sussurrou. Sobretudo, levantando-se abruptamente, Alexandre caminhou até sua mesa de trabalho. Com movimentos decididos, começou a revirar papéis, até encontrar as plantas do projeto da Vila Madalena. O que você vai fazer? Valentina perguntou, embora já soubesse a resposta. O que deveria ter feito desde o início. Ele pegou seu celular, discando um número. Renato, desculpe a hora. Preciso que você convoque uma reunião de emergência com a equipe de arquitetos para amanhã cedo. Vamos redesenhar todo o projeto da Vila Madalena. Fazendo uma pausa, ele olhou para o pilão de sua avó, agora iluminado pela primeira luz do amanhecer que começava a entrar pela janela. E Renato? Ligue para a Secretaria de Cultura. Vamos iniciar o processo de tombamento do quarteirão. Histórico, começando pelo doce tradicional. Quando desligou o telefone, Alexandre pegou o caderno de receitas, abrindo na página 23. A caligrafia de sua avó dançava diante de seus olhos. Paçoca da vó Sebastiana, feita com amor e memórias. Sabe, ele disse para Valentina, acho que está na hora de redesenhar não apenas um projeto, mas toda uma história. Do lado de fora, São Paulo despertava para mais um dia. Na Vila Madalena, as primeiras luzes começavam a iluminar a Sani. Paredes coloridas, enquanto o aroma de pão fresco escapava das padarias antigas. Era um novo amanhecer. Não apenas para a cidade, mas para um homem que finalmente encontrava o caminho de volta para casa. 6 meses após a noite da carta, a Vila Madalena resplandecia sob o sol de uma manhã de sábado. Faixas coloridas atravessavam as ruas, anunciando a inauguração do Centro Cultural Vila Madalena, Memórias e Sabores. O antigo quarteirão histórico, agora restaurado e revitalizado, mantinha sua arquitetura original, mas com uma nova energia pulsando em suas veias centenárias. No centro de tudo estava o doce tradicional, sua fachada antiga cuidadosamente preservada, agora expandido para incluir um espaço de aulas e um pequeno museu da gastronomia tradicional brasileira. Na cozinha principal, Luciana supervisionava os últimos preparativos para a cerimônia de inauguração. O bolo está pronto? Marina perguntou, ajustando as câmeras para a transmissão ao vivo do evento. Quase, Luciana sorriu, dando os toques finais em uma criação que representava tudo que haviam vivido nos últimos meses. Um bolo de 4 andares que contava, através de sabores e texturas, a história de transformação do bairro e de suas próprias vidas. Do lado de fora, a rua já fervilhava de atividade. Seu Jorge organizava as mesas do bar, agora um ponto oficial de preservação do chorinho paulistano. Dona Conceição, em sua galeria reformada, pendurava uma exposição de fotos antigas do bairro, incluindo aquela em que tia Carmen e Dona Sebastiana sorriam juntas na feira de Goiânia. Está tudo perfeito, uma voz familiar comentou. Valentina entrou na confeitaria,
Não mais a influenciadora digital superficial de antes, mas uma documentarista premiada cujo trabalho sobre a Vila Madalena havia tocado corações em todo o país. Quase perfeito, Luciana corrigiu. Ainda falta uma coisa. Como se respondesse a uma deixa, Alexandre entrou carregando uma caixa de madeira entalhada. Vestia não um de seus ternos italianos, mas uma camisa simples de linho. Estava diferente, mais leve, como se houvesse finalmente encontrado conforto em sua própria pele. Trouxe o que você pediu, ele disse, colocando a caixa sobre o balcão. Dentro estava o pilão de sua avó, agora parte central da exposição permanente do museu. Tem certeza que quer fazer isso? Luciana perguntou suavemente. Absoluta. Alexandre sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. É hora dele contar sua história para outras pessoas. O evento de inauguração começou ao meio-dia. A rua estava lotada, moradores antigos, artistas locais, jornalistas e até mesmo alguns dos investidores que meses antes haviam duvidado do projeto. No pequeno palco montado em frente ao doce tradicional, Alexandre se preparava para falar. Há 6 meses, ele começou, sua voz carregando uma emoção que antes teria escondido. Eu estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. Ia demolir não apenas prédios, mas histórias, memórias, a essência do que faz São Paulo ser quem é. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Valentina na primeira fila, filmando tudo. Mas às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Precisamos esquecer para poder lembrar. E, principalmente, precisamos ter a coragem de olhar para trás para saber para onde queremos ir. O novo centro cultural era mais que uma revitalização. Era uma reconciliação. O projeto mantinha a alma do bairro intacta enquanto criava espaços para que novas histórias florescessem. O doce tradicional agora abrigava uma escola de gastronomia tradicional brasileira, onde Luciana e tia Carmen ensinavam não apenas receitas, mas a importância de preservar sabores e memórias. E agora, Alexandre continuou, tenho o prazer de apresentar algo especial, um projeto que nasceu do amor de 2 mulheres extraordinárias pela tradição. As portas do doce tradicional se abriram, e Luciana e tia Carmen saíram carregando o bolo da inauguração. Mas não era apenas um bolo, era uma obra de arte que contava histórias. Cada andar representava uma fase. A base, com texturas que lembravam os tijolos à vista do bairro. O segundo nível, decorado com miniaturas de marcos históricos locais. O terceiro, com pinturas em açúcar replicando os grafites famosos da vila. E o topo coroado por um delicado pilão feito de açúcar isomalte. O sabor principal, Luciana anunciou sorrindo, paçoca, feita com a receita original de Dona Sebastiana. Enquanto o bolo era servido, Valentina circulava com sua câmera, capturando os sorrisos, as lágrimas contidas, os abraços entre vizinhos que haviam lutado juntos para preservar seu lar. Seu documentário Sabores da Memória havia se tornado uma série, agora contando histórias de resistência cultural em todo o Brasil. No final da tarde, quando a celebração estava no auge, com música ao vivo e pessoas dançando nas ruas, Alexandre encontrou um momento de quietude no novo jardim do doce tradicional. Ali, entre ervas aromáticas e flores, havia um pequeno banco com uma placa. Em memória de Sebastiana Figueiredo, que nos ensinou que as melhores receitas são feitas de amor. Ela estaria orgulhosa, Luciana disse, aproximando-se com 2 xícaras de café, o café mineiro que ele agora tomava sem hesitar. Não apenas dela, uma voz acrescentou, era a tia Carmen carregando um prato com paçoca fresca, mas de todos nós. Valentina juntou-se a eles, sua câmera capturando este momento íntimo. Sabem o que aprendi fazendo esses documentários? Que às vezes as histórias mais importantes não são sobre preservar paredes ou receitas, mas sobre preservar a essência do que nos faz humanos. Alexandre pegou um pedaço de paçoca.
deixando o sabor familiar despertar memórias agora bem-vindas. E às vezes, ele acrescentou, precisamos perder algo precioso para entender que nunca o perdemos realmente. No céu, o sol começava a se pôr, pintando a Vila Madalena com tons dourados. O mesmo dourado que tingia as tardes em Goiânia, que iluminava a feira onde sua avó vendia doces, que agora banhava este novo capítulo de suas vidas. As ruas continuavam vivas com música e risadas. O aroma de café e doces pairava no ar, e nas paredes antigas do doce tradicional, novas histórias começavam a ser escritas. Histórias de resistência e renovação, de memória e mudança, de raízes profundas e ramos que cresciam em direção ao futuro. E em algum lugar, talvez, Dona Sebastiana sorria, sabendo que seu neto finalmente havia encontrado o caminho, de volta, não apenas para suas origens, mas para si mesmo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.